Boa, vai chegando, vamos chegando para mais uma live. Hoje sobre o core. Boa, obrigado pelas informações aí. Vai deixando a dúvida de vocês sempre aí que puder, a gente no final responde, tá? Se não der para responder todas, algumas iremos responder. Esperar o professor Mauro chegar e a gente já inicia a live. Core, músculo responsável pela região do centro da gravidade, de estabilidade, muito importante, galera. Vocês vão entender a importância do core, como fortalecer, quais exercícios ele ajuda. Vai ser bem legal aí para vocês. Vamos esperar o professor entrar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live. Boa, boa, sejam bem-vindos, galera. Boa. Vamos elaborando aí as perguntas que vocês tiverem dúvida. Hoje a live é sobre o core, músculos do core envolvido, abdômen, abdominais, lombar, os músculos eretores, estabilizadores, a dinâmica do movimento. Vai ser bem legal. Vamos esperar o professor entrar. Sejam bem-vindos a todos. O professor entrou, vamos chamar ele. Já iniciamos mais uma live. Conteúdo hoje é o core. Boa noite! Boa noite, Ulisses. Tudo bem? Beleza! Hoje nossa live sobre o core, professor. Vamos esperar a galera chegar aí, né? A importância do core. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá ótimo, tá ótimo. Eu só estou ajeitando aqui o celular para deixar no... aqui. Tá bom? Tá ótimo, estou escutando bem. Que bom. Professor, nós temos um sorteiozinho, não sei se o pessoal da sua equipe te falou. Falou. Falou, que bom, que bom. A gente vai fazer um sorteio depois para promover o nosso curso, né? Em breve estaremos aí com uma orientação para o pessoal que quer mudar, né? Que quer sair do lugar comum, né? Que quer realmente utilizar todas essas informações, né, Ulisses, toda a ciência, né, que vem dar suporte. Eu sempre digo, né, que ciência e prática caminham juntos, né? Não adianta você ficar só estudando e não praticar, e às vezes praticar se tem resultado, e quando você tem a informação, você tem ganhos. Na verdade, eu respeito muito quem está no dia a dia, né? Quem trabalha, quem aplica, né? Como eu digo assim, que suja o short, né? Tem que vivenciar, tem que experienciar, e ciência para mim é resultado, né? Você pegar informação, aplicar, ter resultado, ganhar dinheiro, ter sucesso, enfim, esse é um processo interessante. E sucesso, né? No caso no caso do esporte, é medalha no peito, né? É isso daí. E eu acho, professor, que o que vai ser muito bacana do nosso curso é a interação do alto rendimento no bodybuilder, que até eu acho que a gente desmistificou e quebramos bastante paradigma, né? Em unir a avaliação multifuncional e o que representa nos seus déficits para o bodybuilder, né? Eu acho que a gente está acrescentando para essa galera aí algum recurso que vai poder evoluir em performance, em saúde, em longevidade. Aí eu acho que vai ser uma coisa interessante, né, professor? O que eu tenho falado, né, Ulisses, hoje em dia, eu não sou especialista em treinamento de bodybuilder. Eu fui técnico de basquetebol, de alto rendimento. Então, eu tive experiência como técnico de basquetebol, fui vice-campeão paulista, né, da segunda divisão em São Paulo, em 1979. Foi quando eu saí do esporte de performance, em 79. Eu lhe trouxe a preparação física para o basquetebol e tal, tinha estado nos Estados Unidos, enfim. Então, eu sou um praticante, um estudioso. Eles perguntam, professor, você fala, não, se alguém quiser me contratar, que está me assistindo, para montar um programa de bodybuilder, eu contrato o Ulisses. Não sou eu. Me contrata para fazer a avaliação, para identificar déficits, para colocar o aluno, né, o futuro atleta, no prumo. Essa é a minha
essa é a minha pegada, né? Então, eu sei usar a musculação para saúde e bem-estar, mas não é o meu foco, né? Eu já comentei em outras lives, não é o meu foco fazer aí a periodização, a estruturação, o cut, o booking, sabe? Quer dizer, ajudar com a alimentação, isso não é a minha área. Minha área, Sim. eu acho A que gente, a é gente mostrar os caminhos para que você não se machuque lá na frente. e mais importante, no esporte, quando a gente falar de alto rendimento para frente, é pegar quem está com lesão e com desvio e tentar melhorar. Se não der para acertar 100%, que é difícil, com tantas, às vezes, algumas adaptações crônicas, mas que a gente permita que esse indivíduo, esse atleta, chegue mais longe. Eu acho que o nosso curso também se baseia muito em dar condição de saúde para essa pessoa continuar treinando e competindo, né? Além dos iniciantes, de preparar, fazer a base, a gente vai conseguir também, para essas pessoas que vêm sofrendo com lesões, com dores crônicas, às vezes deixando de treinar, de ter um rendimento no treino, e assim deixando de ter uma resposta hipertrófica mais satisfatória, a gente também vai estar ajudando muito eles. Claro, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a avaliação ela se presta para isso, para ver os déficits, para ver os desequilíbrios, para ver as alterações e dar alguns caminhos. E orientar e ajudar o coaching, né, a montar o seu treinamento, mas entendendo que o aluno precisa, né, o atleta, o aluno depois se torna... Acho que travou a do professor lá. Pessoal, hoje travou aí, professor? Já Não, destravou? não. Tá me escutando? Tá vendo? Então, estou escutando agora, mas é uma travadinha aí de leve. Tudo Uhum. certo? Tudo. Tudo certo. Então tá. Pessoal, hoje o nosso tema é core. Eu queria que o professor abrisse o nosso tema de hoje, explicando o que é o core, os músculos envolvidos no core e sua importância para que você pratique ali os seus exercícios de uma forma segura, estável, né? Então, tá com você aí, professor. Vamos lá. Então, tá bom. Eu estava procurando um aplicativo que eu sei muita gente está usando, fica o quadradinho, depois você coloca no celular. O meu não tem esse, eu não sei, porque não é um celular velho, antigo, não. Mas eu virei a tarde inteira hoje tentando achar, e o meu celular, que é um Samsung 9, não tem esse aplicativo desgraçado. Facilitaria muito os nossos colegas assistirem, né? Quer dizer, a gente baixando as telas. Então, eu vou pedir a paciência para a turma, né? Eu vou ter que levar o celular pertinho do computador, né? Então, realmente eu virei de ponta cabeça, pedi ajuda aí. E o da minha esposa, que olha, que é um S6, que tem uma câmera fantástica também, não tem esse aplicativo. Professor, vamos achar esse aplicativo um dia. Mas vai lá no computador. Não, não tem que achar esse desgraçado. Bom, Ulisses, o primeiro ponto é entender que o core não é um assunto novo, falar sobre core. Sabe, essa definição é do Gade, já falou isso há quase 20 anos atrás. O que mudou, na verdade, a grande sacada do core foi desmistificar o treinamento abdominal. Então, lá nos anos 50, 60, o cara tinha dor na coluna e fazia abdominal. Os testes de Krause-Webb, tinha teste de 1 minuto. E isso aí depois, os neerlandeses, nos anos 90, mostrou que não, que o core era algo muito mais complexo. Eu vou passar rapidinho. É assim, Ulisses, os músculos que fazem parte do core é uma discussão muito grande também. Então, a literatura eu vou mostrar do Cooper, depois do National Academy of Sports Medicine e depois da National Strength, que diz assim, quais são os músculos? Existe um consenso comum que quando você treina o core, você tem músculos globais e músculos locais. E aí tem alguns autores que incluem músculos da parte superior como fazendo parte do core. Eu vou mostrar para a turma aí só para a gente... Tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma classificação do Villardson de 2014. É um estudioso do core. Tá, ok? Então, ele fala assim, global, olha, eretor da coluna, quadrado lombar, reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Aqui a gente já tem uma discussão, porque tem autores que não consideram o transverso do abdômen como global. Então, isso é ciência. Ciência tem briga. Aí, o mutífido, né? Aí, o intravertebral, interespinal, os músculos pequenininhos, rotatores da espinha, o diafragma e músculo do assoalho pélvico. Essa é do Villardson. Depois ele considera peitoral maior e menor, latíssimo do dorso, serrátil, romboide e trapézio.
fazendo parte do core. Olha aí. Isso é vilão. Você vai ver que existe os caras que dizem que não é nada disso. Extremidade inferior, ilipsoas, glúteo máximo, glúteo médio e o grupo hamstring. Ok? Ó, olha que loucura. Aí tem a classificação do Cooper, do Instituto Cooper. Ele fala locais. Essa é uma classificação jamais, olha lá. Transverso do abdômen, oblíquo interno, multífido, assoalho pélvico, diafragma, interespinais e piriforme. E aí os músculos globais, que são os músculos movimentadores. Reto abdominal, oblíquo externo, eretor, quadrado lombar, fibra lateral, que tem a fibra medial, que é estabilizador, adutor magno, longo, curto, grácil, pectíneo, quadríceps, tibial e glúteo máximo. Essa é a opinião lá da clínica do Cooper. Você vê que... E aí, nós temos uma outra... Opa, pulou um pouquinho. Essa daqui, que é do National Strength. Essa eu acho a mais... Todas estão corretas. Eu acho mais... Que é o pessoal da pegada do treinamento de força. Que é da National Strength and Condition Association. Primário. Transverso do abdômen multífido. São músculos estabilizadores. Esses músculos, eles não movimentam. O transverso não faz flexão, rotação. Ele estabiliza a coluna lombar. Então, muita gente começa a treinar errado porque não ativa de forma correta esse transverso do abdômen multífido. Depois você tem os estabilizadores secundários. Eles são profundos e eles fazem pouco movimento. Então, você tem lá o oblíquo interno, o oblíquo externo, as fibras mediais externas, o quadrado lombar, o diafragma, músculo do assoalho pélvico, o levantador do ânus, o coxígeo, púbico-coxígeo, o ilho costal e longuíssimo, a porção lombar. Você tem a porção cervical lá em cima. E agora, os músculos globais, que sempre foram o que nós treinamos, que é o reto abdominal, o oblíquo externo, as fibras laterais, o psoas maior, o eretor espinal e ilho costal. Então, veja, Ulisses, que quando a gente fala em core, opa, vou botar aqui, quando nós falamos em músculos do core, é uma briga muito grande, porque você tem, existe um consenso, né, muito diferente. Agora, uma coisa é sabida, né, Ulisses? São 29 pares, um fala em 30, um fala em 32, isso não interessa muito. O importante é a gente saber qual exercício escolher. Tá? Uma coisa é clara, existe um consenso comum entre os pesquisadores. Os músculos do core, você tem os estabilizadores profundos. Por exemplo, tem um pesquisador chamado Paul Chek, que é um dos precursores do treinamento funcional americano. Ele fala unidade interna, ele fala assoalho pélvico, ele fala diafragma, ele fala quadrado lombar e multífido. Ele fala esses quatro. E depois aí ele fala o externo, o reto abdominal, o oblíquo externo. Então isso é importante quem está nos assistindo, saber que quando você treina o core, você ativa. Por isso que quando o pessoal diz assim, pô, mas professor, eu faço agachamento e eu ativo o core. Claro, você viu os músculos aí. Claro que eles são ativados. Eles não fazem parte de joelho, mas os core é ativado. Então uma coisa importante, Ulisses, o core sempre é ativado. Sim. Sempre, sempre. Se você for fazer uma elevação frontal, o cara chegou lá, vai treinar ombro. Então, ele pensa assim, eu vou fazer uma elevação frontal. Ó, é um movimento voluntário, ele vai pegar uma carga lá que ele vai fazer 8, 10 repetições. Quando ele chegou, quando ele pegou a carga, Ulisses, quando ele segurou, o core já é ativado. É um sistema chamado feed forward. Então o sistema nervoso diz assim, puta, esse cara vai levantar esse peso, vai me jogar para frente. Preciso estabilizar. Eu preciso estabilizar. Então o core é ativado. Ele não está pensando lá. Aí ele vai fazer um tríceps no cabo. Aí ele vai fazer um tríceps no cabo, um tríceps testa no cabo. Quando ele segurou lá em cima, Ulisses, o core é super ativado. Então, quando eu faço um tríceps testa, né, não sei se chama tríceps testa, o tríceps no cabo alto, não embaixo, o alto, quando ele faz esse movimento, toda a musculatura do core é ativada, os eretores da coluna, o multífido, transverso do abdômen. Então, é importante a gente saber que dependendo do exercício, dependendo da posição do corpo,
o core será ativado. Por isso que a gente chama de treinamento do core em situação funcional. Então, muita gente acha que só treina o core fazendo crunch, só fazendo abdominal. Ok, se você quer ter um abdômen definido, o reto abdominal, os gominhos lá, que é uma característica interessante, vai ter que fazer crunch, velho. Porque você precisa hipertrofiar o reto abdominal. Ele é um músculo que hipertrofia como o outro qualquer. Tá? Então, agora, onde é que entra a avaliação, Ulisses? A avaliação, porque é o seguinte, antes de você iniciar um trabalho de força hipertrófica, que é o objetivo do bodybuilder, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer um trabalho de força de resistência isométrica. E depois, é o primeiro estágio. O segundo é um trabalho de força dinâmica, para ver se o meu aluno estabiliza. Eu já avaliei pessoas bodybuilder, nego forte, que não tinha estabilização profunda, mas tinha barriga de tanquinho e dor na coluna. Como é que você explica o indivíduo ter uma hipertrofia abdominal com dor na coluna? Me desculpe, treino errado. Me desculpe. Desequilibrado. Foi para força, socou o crunch, foi fazer o abdominal inclinado com a anilha no peito e arrebentou a coluna lombar. Claro que o músculo vai crescer, tá? Eu vou mostrar para o pessoal, para as meninas aí, né, que treinam, e para os rapazes, o teste de prancha, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa antes, professor. Então, por favor. Então, só para o pessoal entender, né? A gente falou de hipertrofia do reto abdominal, que é a hipertrofia mais fácil de você assimilar e ver no seu abdômen, que é os gominhos. Então, a gente não estamos associando que um abdômen hipertrofiado é um abdômen forte. Olha, gente, que legal. Um abdômen hipertrofiado, muitas vezes, é um abdômen desequilibrado e fraco, que pode causar dores em outras regiões onde ele tem menos força e menos estabilidade. Vai lá, Perfeito, professor. Perfeito. E olha, para o futuro bodybuilder, é muito importante que ele treine de dentro para fora. Porque o reto abdominal é o músculo que você vê. Ninguém vai fazer, vou hipertrofiar o transverso. Você não enxerga o transverso do abdômen. Você não enxerga, está escondido. Mas olha que coisa interessante. Eu vi um estudo, se eu não me engano, de 2016, de um autor canadense, Jonathan, eu sou péssimo para nome, falando sobre a hipertrofia do reto abdominal e sua ascendência quando o transverso do abdômen ele é forte. Ele tem um aspecto de você ver o reto abdominal muito mais hard, que a gente chama, muito mais expressivo, quando você tem o transverso esfalopélvico forte, fortalecido. Você consegue ter um trabalho muito mais específico do reto abdominal. E o comparativo de evolução é muito legal. Depois a gente conversa no particular para você colocar nas suas aulas. Eu achei interessante, porque o que eles fizeram? Eles pegaram esse indivíduo com uma ótima hipertrofia, indivíduo atlético, não é um atleta de bodybuilder, mas um indivíduo atlético, muito bem condicionado. E começaram a analisar ele. Foto, tempo, abdominal crunch, reto, hipertrofia, e começaram, ele não fazia estabilização, não fazia músculos, músculos de estabilidade, não fazia os outros músculos de equilíbrio, e começaram a dar para ele outros músculos de equilíbrio, exercícios de isometria, de contração, pico de contração, e compararam isso por semana. Compararam a cada 8 semanas. A estética do abdômen dele mudou completamente. Sim, mudou completamente. E, ó, a gente está falando de ele não mudou o treinamento dele do reto abdominal. Continuou o reto abdominal e acrescentou os exercícios mais segmentados de outras musculaturas que estabilizariam esse movimento. E às vezes as pessoas não entendem, né? O reto abdominal é um músculo, como outro qualquer que vai hipertrofiar. Só que ele tem uma desvantagem pela situação. Ele é flexor do tronco quando o quadril está estabilizado. E ele é flexor do quadril quando o tronco está estabilizado. Então a amplitude dele é pequena. Então o que os caras fazem? O cara faz o abdominal completo para ter o maior tempo de tensão, só que sobrecarrega a lombar. Por isso que o pessoal usa bastante, né, a turma forte aí que faz o reto abdominal suspenso, que você flexiona o quadril e joga o joelho no peito. Esse é demoníaco. Você vê, os caras de crossfit tem uma puta barriga definida e não faz crunch. Nego de crossfit não faz crunch. Ele não fica lá fazendo crunch.
Ele tem... E se arrebenta, obviamente, porque vão competir. Aí é outra história, não vou entrar no mérito aqui. Tá bom? Então, eu acho que esse é um ponto importante que você levantou, que o cara tem um pouco de paciência de trabalhar de dentro por fora. Porque o trabalho do core, imagina assim, quando você pega uma pedrinha, né, você joga ela na água, ela cai na água, ela faz um círculo, depois outro, ela irradia. Então, a gente precisa, o atleta de bodybuilder, precisa ter o que o Dr. McGill chama de stiffness. Isso é rigidez. Ele precisa de rigidez para aguentar a carga. Você entendeu? É o stiffness. Né? É rigidez de músculos profundos. E começa treinando essa musculatura profunda. Eu vou mostrar para vocês, muita menina que chega na academia, rapaz que quer treinar, dá uma olhadinha nessa pesquisa que a gente fez. Vai lá. O teste é o teste de prancha, depois a gente o teste de prancha, nós fizemos uma tabela. Se a pessoa fica até 20 segundos, ela é considerada fraca, tá vendo? Fraco, 20 segundos. Regular, até 40 segundos. Depois 41 a 60, bom. Depois muito bom e acima de 60 segundos, excelente. Então veja lá, a prancha ventral, ela utiliza toda a musculatura anterior. Né? Então você tem lá o ilupsoso está trabalhando, o reto femoral, o reto abdominal, tá? Os eretores da coluna são muito poucos solicitados nesse exercício. Então esse é um exercício para a cadeia anterior. Agora olha os resultados. 62 meninas não conseguiram ficar 20 segundos e queriam barriga de tanquinho. E os rapazes, 9% do esperado. E depois, regular, olha, 51% das meninas que iniciaram um programa de treinamento na academia que queria barriga de tanquinho, tinha o quê? Força de resistência regular. Então não adianta fazer abdominal canivete, não adianta fazer canoinha, não adianta fazer o crunch, porque essa menina vai ter problema de coluna. Ela vai estragar. Daqui a pouco ela define o abdômen, sim, e vai estragar a coluna. Tá? E aí os rapazes, 30%. Então os rapazes demonstraram melhor força isométrica, e aí depois tem 17%. Agora um outro teste que a gente... Então esse, Ulisses, ele vê o quê? Esse teste, ele vê o força de resistência. Agora vamos ver o teste de Kendall. Tá vendo aqui? Ele tá com o braço no peito, tá vendo? Ele tá fazendo a extensão do quadril, e ele tem que manter a lombar em contato com o solo. Quando ele faz a extensão dos quadris, o transverso do abdômen é ativado para segurar, porque o ilupsoso está puxando a lombar. Sim. E o reto, ele é flexor, ele está em contração excêntrica. Então, sim, lá na origem dele, na T12, na L1, L2, lá em cima, nas lombares, né? Ele tá puxando, Ele tá né? Sustentando, ele tá segurando o movimento. Agora, olha a loucura. De 90 a 75 graus, a pessoa perde o contato da lombar lá em cima. É muito fraco. Olha aí. 37% das meninas tirou a coluna lombar. E olha, e foi regular. Então, se você analisar, Ulisses, olha, 37 com 52, eu tenho 89% das meninas, das mulheres que entram na academia e querem treinar o core, e vão fazer aula de abdominal, e vão fazer crunch, vão fazer não sei o quê, não poderia. Sim. Não deveria. Não Sim. deveria. Os rapazes, olha aí, ó, nego ruim também. 60%. Então, ó, quem podia fazer trabalho de potência? Das meninas? Ninguém. Abaixo de 15 graus, ninguém. Olha lá. Um rapaz, olha tudo. Vocês estão entendendo? Então, isso daqui é uma pesquisa que a gente fez, muito, muito interessante, para mostrar, né? Para mostrar que eu preciso avaliar. Se uma pessoa chega e rapidamente vai para a sala de musculação, aí o cara chega lá, sou iniciante. Sabe o que ele faz? 3 de 15 crunch. Isso é um crime. Isso é um crime. Então seguindo esse estudo que você realizou na prática, né? Você vivenciou o estudo na prática. A sua indicação para que você consiga um abdômen hipertrofiado seria, primeiro você analisar se esse indivíduo ele é capaz de ter uma dinâmica de movimento satisfatória,
A primeira coisa. Depois, começar com exercícios que poderiam ser mais isométricos e estabilizadores, para depois você passar os exercícios dinâmicos para eles? Seriam essa a pedagogia? Sim, a pedagogia é essa. Então é assim, Ulisses. Primeira fase. Na fase? Eu preciso de estabilização, força de resistência isométrica. Como é que eu vou controlar isso? É o teste. É o teste. Então, se o indivíduo ficou 1 minuto na prancha, a força isométrica dele está boa. Tá Ele ficou ótimo. 1 minuto. Agora, se ele ficou 25, enquanto ele não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dando treino de força isométrica e dinâmico. E vou controlando a cada 8 sessões de treino bem feitinho, para nego que está com 20 segundos, 8 sessões de treino de core bem feito, você melhora 40%, 50%. Por quê? As fibras que nós estamos utilizando são fibras de contração lenta. Elas são adaptáveis. E a capacidade que eu estou trabalhando, eu não estou priorizando a força as fibras de tipo 2x, é do tipo 1. Que é força de resistência. Então, eu vou melhorar, eu preciso melhorar a força de resistência. A hora que eu melhorei, que meu aluno já fica 40, 50 segundos, é hora de começar com o trabalho dinâmico. Certo. E junto com isso, eu vou controlando o teste de core. Desculpe, o teste de Kendall. Ele desceu lá. Enquanto ele não chegar em 20 segundos, 15 segundos, não vai fazer o abdominal reverso, não vai fazer o joelho no peito, porque ele não tem estabilidade. Então eu só vou meter a carga nele quando a perna dele descer e a coluna do bicho está em contato e o lombar com o solo. Aí está na hora. Legal. Você citou o abdômen de elevação de perna, que a gente vê muito, né? Fazendo o abdômen em suspensão, o abdômen na paralela, o abdômen no banco com elevação de perna, extensão do quadril, flexão do quadril, enfim. Mas é denominado como elevação de perna nas academias. Eu vejo esse abdômen quando feito com indivíduos que não têm ali uma certa flexibilidade, muito encurtamento de ilho-psoas, provocando ainda mais encurtamento, colocando muita sobrecarga. O que você acha sobre isso daí? Além de você provocar uma hipertrofia no abdômen, você está provocando um encurtamento do ilho-psoas, às vezes do reto femoral, prejudicando talvez um agachamento? Você acha que é mais ou menos isso? Então, o que acontece, Ulisses? Esse exercício é para ogro. É para cara que zerou no teste de Kendall, é cara que fica 2 minutos na prancha, porque o que acontece? O cara está em 180, né? Ele está em 180. Tá? Quando ele começa a flexão, de 180 até 90 graus, quando o joelho dele fica paralelo, é ilho-psoas e reto femoral. O reto abdominal está estabilizando, é um estabilizador secundário, ele está segurando. Quando ele passa dos 90 para 80, aí começa o trabalho do reto abdominal, porque você fez uma insuficiência passiva do ilho-psoas. Ele tem isometria, ele está segurando. Aí é o reto abdominal que está puxando, que está fazendo a flexão dos quadris sobre o peito. Agora, isso é para nego forte. Eu já vi em academia, o professor dando, vai lá na cadeira que apoia, o aluno põe o antebraço, uma gorda, uma pessoa destrenada, e faz um puta esforço, vai arrebentar a coluna, como você bem colocou. Está trabalhando muito no psoas. De 180 a 90 graus, que é o maior torque para o ilho-psoas, que a coxa está paralela, esse é o maior torque para o ilho-psoas. Puta, a coluna lombar está indo para o espaço. Se o cara não tiver um bom transverso do abdômen, não tiver um bom reto abdominal para estabilizar, ele vai estragar a coluna. Então, esse exercício é para... quando o cara já está avançado, exercício avançado. Então, gente, assim, ó, nós não estamos, porque, se eu não me engano, o estudo do Instituto Biodelta, como chama? Zé Maria Santarém. Não, o Santarém, o Santarém é o presidente. O que é da biomecânica, o professor de biomecânica, que saiu do Brasil, ficou um tempo nos Estados Unidos. O Serrão? O Serrão, Júlio César Serrão, não é? Isso. Eu fiz pós lá. Ó, tô velhinho, hein? Tô velhinho. Eu fiz pós lá. E eu lembro o estudo do solo do abdômen, que ele apresenta os graus de contração e de ativação do reto abdominal para o abdômen solo, crunch normal.
E depois ele apresenta um estudo de abdômen suspenso, que foi uma polêmica na época lascada, direcionando a hipertrofia do reto abdominal para o abdômen em suspensão. Por quê? Porque era onde você criava uma maior desestabilização do seu core e do abdômen e tinha que tentar estabilizar isso de uma forma dinâmica. Então os músculos dinâmicos trabalhavam, os estabilizadores também. Então a ativação do abdômen ficava assim, ó. Eu lembro até hoje no gráfico, né? Disparava assim. E com o passar do tempo a gente via que poucas pessoas conseguiam ter tanta hipertrofia fazendo esse tipo de abdômen. Os que já eram muito treinável, era muito satisfatório. Os que não eram treinável, não tinha tanta hipertrofia. Tem uma explicação neurofisiológica e biomecânica. O que acontece, né? Esse exercício, como você tem uma trajetória muito grande, você tem que um torque muito grande do iliopsoas, então o seu corpo ele vai usar muitos músculos estabilizadores para que você consiga efetivamente trabalhar o reto abdominal na fase final, percebe? Então é um esforço muito grande. Então, o princípio é o seguinte, quanto mais eu isolar o reto abdominal, melhor. Você quer ver um exercício muito bom? Você vai lá no Rec Machine, coloca o banco, coloca lá uma barra de supino, o cara deita, né, segura lá com o braço e faz uma... Porque na posição decúbito dorsal, o que acontece? A coluna lombar, ela tem em torno, vamos dizer assim, em pé, no agachamento, né? Se eu estou em pé aqui, então, se eu faço esse movimento, eu estou em 90, olha, 80, 60, 70 graus, flexão lombar. A partir daí, começa a rotação anterior do quadril. Se a gente levar isso para a posição deitada, que é uma posição muito boa para você trabalhar o abdominal, por que é muito bom? Porque você isola. Quanto mais estável tiver, mais eu vou ativar o reto abdominal. Então, o que acontece? O crunch, se você está lá em 90... 80, 60, 70, aí é uma briguinha biomecânica. Em torno de 55 graus, tá, que você está aqui, é a maior ativação do reto abdominal. O estudo era esse. Isso. E se você faz o completo, o que você tem? Você modifica o torque, o vetor de força. E vem para lombar. Zerou, e eu estou o quê? Estou com uma lombar. compressão lombar. Uma compressão lombar. Então, esse é o problema. Por isso que o pessoal dos bodybuilder, eles metem a anilha no peito, faz o inclinado, para aumentar o vetor de força, para aumentar, mas com a coluna estabilizada. Tá, okay? Então você ativa mais o reto abdominal. Eu lembro desse estudo do Serrão, que ele media, eu achei fantástico, na época eu era bem novo, eu achei fantástico, de ativação abdominal, dos seus ângulos de maior ativação do vetor de força. Você falou do abdômen com a prancha declinada, não foi isso que você acabou de citar? Que o pessoal usa aí, né? Sim, eu já vi o pessoal usando, não sei se o pessoal... Mas se você trabalhar, eu tô dando possibilidades para o pessoal não achar que a gente só está pedindo para eles fazerem a parte pedagógica e abandonar o ferro. Não, a gente quer que vocês façam o ferro. Para ser mais seguro nessa utilização do ângulo da prancha, se você tem um ângulo que a gente acabou de falar, de 55, 75 graus, seria mais válido você manter esse ângulo além de ficar fazendo toda a amplitude pro abdômen e para a segurança da lombar? Você está num plano inclinado, então você vai ter, você sai ao invés de você sair nessa posição, você sai nessa, então você aumenta o tempo sob tensão, tá? Até eu chegar no maior ponto de tensão, que é em torno de 50 graus. Então, eu saio de menos, né? Eu tô alongado, sim. Então a ação da gravidade está me jogando aqui, eu vou subindo, chego aqui, eu tenho ganho nesta amplitude de movimento. E então isso, obviamente, é válido. Legal, agora, legal. Eu diria o seguinte, a minha preocupação é que às vezes o cara faz isso e ele vai até lá em cima. Ele em cima ele já gerou insuficiência do abdômen e gerou uma força desnecessária, está perdendo o movimento, né? Quer ver? Eu vou mostrar agora, a turma vai gostar aí, ó. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho disso, hein? Deixa eu tirar os comentários aqui, você já explica melhor. Vai lá. Então, esse aqui, tá uma foto, mas ó, esse é... Desculpe. Esse é um estudo do Brad Schoenfeld, que é um dos craques da musculação e hipertrofia.
Flexão da coluna lombar e estresse. De acordo com Contreras e Sheffield, não existe uma indicação para determinar quanto a intensidade e o volume de um treinamento individualizado, né? Então, a incidência de lesões pode acontecer. Agora, ninguém diz aí, ó, se você fizer 3 séries de 30, vai lesionar. Que lesiona, mas essa é a discussão. Então, o que os caras colocam? Uma rotina não deveria se exceder a um ciclo de aproximadamente 60 repetições de flexões da coluna lombar por sessão de treino. Indivíduos destreinados deveriam começar com um substancial volume baixo. Uma estimativa conservadora deveria ser de 2 séries de 15 e gradualmente progredir com a tolerância. Essa é a opinião do Brad Sheffield. Então, você tem aí a recomendação deles, ó, destreinados 3 a 4, tempo de isometria 10 a 15 segundos, multiplanos. Depois você tem lá treinados 3 a 4, então força de resistência muscular localizada. É a força de resistência isométrica, que deveria anteceder ao trabalho de força dinâmica. E aí o pessoal discute também a execução. 1 segundo, ele cita maior ativação do que aquelas realizadas mais lentas, segundo Vera Garcia. E repetições mais rápidas podem recrutar seletivamente o reto abdominal. Ulisses, você pensar em variar o tipo de repetição. Por exemplo, tá bom? E desce, tá? Você faz concêntrico e excêntrico rápido, para fazer você mudar o tipo de estímulo. Vai, mudar a velocidade, mudar o ângulo. Agora, lembrando, né, o reto abdominal, o arco de movimento dele é pequeno. Essa é desgraça. Por isso que o pessoal acaba machucando a coluna quando quer fazer o abdominal completo para ativar mais, para ficar, aí acaba tendo sobrecarga na região lombar. Então, acho que a gente precisa tomar bastante cuidado. E aí você tem, né, Ulisses, assim, eu vou treinar abdominal rápido para quem? Para quem é tenista, para quem é lutador de MMA. Explosão, né? Precisa de explosão, potência. Isso, para quem faz boxe, para quem faz um jogador de futebol. Você vê, né, Ulisses, que hoje você jogou futebol, hoje o que menos os jogadores fazem é o crunch. A seleção alemã, que foi campeão, que deu um pau em todo mundo, era comum você ver os alemães fazendo pranchinha, prancha ventral, prancha lateral. Tem um programa chama M+11 da FIFA, onde eles dão uma série de exercícios para serem utilizados no aquecimento para minimizar lesões, né, de atleta de futebol. A prancha faz prática, prancha ventral, prancha lateral. Então, você quer trabalhar o oblíquo? Mete a prancha lateral. Eu ia falar nisso agora. Para a gente sair do reto abdominal e falar um pouquinho de oblíquo, de serrátil anterior, que é para onde o esportista, principalmente um men's physique, precisa ter essa aparência abdominal. Então, assim, né, eu vejo, né, a minha forma de analisar, algumas pessoas cometeram, no meu ponto de vista, uma falha de sobrecarregar o oblíquo de uma forma no cabo tão grande que, além de você ter uma hipertrofia, você tem ali um direcionamento de força equivocada, né? Para o oblíquo você está trabalhando mais outros segmentos musculares do que o próprio oblíquo. E eu vejo o oblíquo no solo, o abdominal tradicional, muito efetivo e seguro para trabalhar realmente o oblíquo interno e externo. O que você acha desses abdominais feitos com muita sobrecarga? Então, as rotações, elas são interessantes, são importantes. Agora, esse exercício deitado, né? Esse exercício deitado com a rotação, flexão com rotação, o indivíduo tem que ter muito boa consciência. Então, o cara faz mais pescoçal, ele vai o ombro, ele não consegue utilizar. Então, ele não consegue ativar a musculatura se ele não tiver uma boa consciência e um bom controle. No cabo, quando eu digo, eu não digo a rotação, esse abdômen no cabo eu acho muito, muito interessante, não só para estética hipertrófica, quanto para fortalecimento, porque você tem ali um poder de contração do abdômen imenso, dinâmico. Mas eu vejo muita gente fazendo a forma do abdômen com carga em cima de cervical, então assim, a rotação do tronco prejudicada.
e eu vejo que o movimento não tem efetividade. Você está mais trabalhando, às vezes, ombro, bíceps, trapézio, eretores cervicais, do que o próprio oblíquo, entendeu? Perfeito. O isolamento, então, né, é claro que a prancha ventral é um excelente exercício para você ativar numa primeira fase. Agora, A prancha depois... lateral, né? O A oblíquo. prancha lateral, a prancha Lateral, lateral. Muito bom, e as variações, sabe? Então, o pessoal trabalhar bastante nisso aí. Quando ele já fica lá, que ele já fica lá 1 minuto e meio, que ele levanta uma perna, faz abdução, que ele consegue. E tem uma dica muito boa, né? É você fazer a prancha lateral colocando a perna em cima de um banco, sabe? Você para dar um maior ângulo. Isso, para você ter maior ativação. Aí você pode colocar a perna em cima e a perna de baixo fica para fora. Aí você ativa também os oblíquos e os adutores. Então é uma manobra muito boa, um trabalho de força e de resistência. Agora, quando chega na fase hipertrófica, não tem jeito, você tem que socar carga. Então, você tem que socar carga, tem que fazer os crunches, os rotacionais. Você vê, um erro que eu vejo muito grande, né, Luiz? O pessoal vai fazer o abdominal no cabo. Então, ele ajoelha, ele vai lá e faz, e joga lá na frente. Entendeu? Ele pega o cabo... fazer a flexão do tronco. Então o que ele faz? Se você quiser ativar efetivamente o abdominal, é curto. É curto. Você encosta lá no equipamento, você segurou aqui, ó, e fica a lombar. O que o cara faz? Se ele tirou a lombar, é rotação anterior, está trabalhando em psoas. Então, esse é um erro que eu vejo técnico, nego forte, nego treinar na musculação. Então, ele faz a flexão, é isso aqui, ó. Ele faz isso, ó. Tá vendo? Não, é isso aqui, ó. É lombar, é cervical, lombar. Isso. E não... então, é uma flexão lombar. Se eu faço isso aqui, eu fiz uma rotação anterior de quadril. Então, vai trabalhar em psoas. Tá na fase concêntrica, na fase concêntrica, ele está fazendo uma rotação anterior de quadril. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que estabilizar o quadril, né? E pega e faz movimento na lombar. É curto, aí ele soca a carga, mete carga lá em cima e ó, crunch, é o crunch em pé. É o mesmo princípio. Qual que é o erro que os caras fazem, Luiz? O que ele faz deitado, ele faz o crunch completo, ele faz em pé. É o mesmo erro. Mesmo erro. Então, se eu vou fazer... E é legal, esse exercício, o abdominal, o cara faz ajoelhado ou sentado, é muito bom, porque você isola. Você está totalmente estabilizado. E ia te fazer essa pergunta, professor. Qual que é a diferença para a galera entender de quem está ajoelhado e de quem está em pé fazendo a flexão do tronco? Qual que é a diferença de isolamento? Porque um você tem menos quadril, outro tem mais estabilidade de quadril e psoas, outro você tem mais estabilidade... Para os músculos, Ulisses, que fazem a flexão lombar, não muda. É o reto abdominal. O que muda é o sistema estabilizador. Se você vai fazer em pé, você tem que estar trabalhando o eretor da coluna, o glúteo, você tem que manter a estabilidade em pé. Então, o que acontece? Fica mais difícil, você precisa ter um bom controle, uma boa estabilidade. Agora, se eu sento no banco, lá na máquina de pulley alto, eu sento, encosto a coluna, ativo, eu tiro o componente instabilidade do sistema nervoso. Então, lembra, para treinar força, quanto mais estável eu tiver, mais... Esse é o princípio que funcionalmente a gente não fala nisso. Né? Então, olha que legal, gente. Se vocês quiserem fazer um trabalho global, começando com uma hipertrofia, para gerar hipertrofia, mas ainda no processo pedagogo, você pode começar em pé para trabalhar músculos, eretores de coluna, flexores, e ir fortalecendo esse músculo com menos carga, até você se adaptar para colocar mais carga, para mais hipertrofia, e aí encostar sua lombar e sentar o pau. É isso? Perfeito, é isso aí. Agora, lembra o seguinte, então, aquilo que eu falei, você tem várias formas. É claro, se eu vou fazer um tríceps no cabo, se eu vou fazer, por exemplo, um crucifixo em pé, claro, é muito simples, quer ver? É uma dica muito interessante. Você senta numa máquina supino, um banco supino, e vê lá quanto você faz. Mete carga lá para fazer 12 repetições. E, bom, você vai lá, ok, perfeito. Isolei, fui lá numa máquina de braço de alavanca, uma máquina de braço, tradicionalzão. Aí você vai numa máquina de cabo, Aí você senta lá e faz a máquina de cabo. Você vai ver o quê? A estabilização do ombro
é muito maior. Seguramente eu não vou conseguir fazer com a mesma carga, mas eu estou trabalhando. Ok? Aí eu fico em pé. Pô, não vou conseguir fazer com a mesma carga. Porque eu tenho que ajustar o core está sendo ativado, os eretores da coluna, o glúteo. E aí eu vou fazer num pé só. Pô, eu vou diminuir 40. O que você quer? Hipertrofia, meu velho? Senta e soca a carga. Boa. As máquinas. Eu vejo muita galera, principalmente quem não tem muita experiência, desmistificando muito a máquina de abdômen, as máquinas que trabalham abdômen. Eu vejo que se você conseguir ali isolar, posicionar o seu quadril de forma adequada, colocar a sobrecarga, você tem uma bela vantagem de isolamento nessas máquinas. Não em todas. Eu vejo muita máquina de biomecânica, principalmente aquelas onde você sustenta demais o quadril, você tem uma tensão de pelve tão grande que às vezes você tá tirando a força do reto abdominal. Mas vejo muitas máquinas com uma biomecânica bem efetiva para você colocar sobrecarga. O que você acha sobre isso? É complicado que às vezes tem gente que faz essas máquinas, tem umas máquinas que você flexiona o tronco, flexiona o quadril junto. Essa para dar dor na coluna é campeã. Essa é campeã. Eu prefiro... É aquela cadeira grande, essa eu também não gosto. É aquela cadeira que faz a flexão do tronco e vem o quadril juntos. Então, o que acontece? O estresse mecânico para o reto abdominal, porque é assim, Luiz, para o pessoal entender, é muito interessante. Um dia me pergunta, professor, existe o supra e infra-abdominal, trabalho mais em cima, mais embaixo? Não. Quer dizer, o reto abdominal é um músculo dividido. Existe uma coisa interessante. Se eu fixo o processo xifoide, a sínfise púbica, se eu fixo o quadril e movimento o tronco, o reto abdominal está trabalhando flexão do tronco sobre o quadril. Perfeito. Então, a ativação é em toda a extensão do reto abdominal. Porém, a ativação é maior aonde é o ponto móvel, que é o tronco que está movimentando. Aí eu faço o inverso. Eu fixo a lombar, fixo a lombar e venho com o quadril de 90 para cima. O que acontece? A ativação é maior na porção que está movimentando. É que nem no stiff. O stiff, a ativação maior em cima, na porção superior do isquiotibial. Por isso que a turma combina, vocês combinam o stiff com a cadeira flexora, para trabalhar toda a extensão. Um ativa mais em cima, predominância. Isso, o músculo, é muito interessante a musculatura, como é que ela reage. Sim, o stiff é um exercício muito próximo do glúteo, a gente usa muito para separação. E a cadeira a gente consegue utilizar mais para bíceps femoral. Então, aí você tem uma ativação diferente. Então, no abdominal, é muito interessante isso. Agora, quando você faz o abdominal canivete, sabe, o canoinha, que você deita, esse é o pior de todos, porque o ponto fixo é no meio. E é onde você quase não trabalha, porque você não fica nele. Não, é fixo. Então, mas você trabalha toda a extensão do abdômen, porque você puxa, só que a lombar vai para o espaço. Porque do 0 até 90 é o ilupsoso, é o reto abdômen ilupsoso. Aí eu precisaria tirar o quadril para tornar mais eficaz. E os caras usam isso. É super intenso. Tem reto abdominal, a porção superior, só que é inferior. Quer dizer, o reto abdominal está ajudando, mas quem está trabalhando de forma mais forte é o ilupsoso. Então é reto e ilupsoso. Então, olha que interessante, professor. O canivete, que muitas pessoas acham que trabalha a parte inferior do abdômen, está errado. Ele está trabalhando mais a parte superior e mais os músculos ali do reto femoral e do ilipsoas. Isso, claro. Travou. Travou aí, professor? Sorta. Eita, acho que dá uma travada lá, pessoal. Corta, professor. Então, gente, o canivete, o canoinha, quando vocês acharem que está trabalhando a parte mais infra do abdômen, você está trabalhando mais ali os músculos. Então tem que prestar atenção aonde está trabalhando. Já o professor volta aí. Então, olha que interessante. A predominância dos movimentos
para você gerar ali um resultado específico e isolado é muito importante. Então, você saber o que o músculo faz, se ele é dinâmico, se ele é estabilizador, qual movimento esse músculo te permite, qual o vetor de força ou torque maior, é onde você vai ter mais hipertrofia. Deixa eu ver se eu chamo o professor aqui de novo. Volta, professor! Deu uma sumida aí. Então, Luiz, é muito interessante, porque existe muito mito. Como pessoal, né? Eu sou um aprendiz de biomecânica. Eu digo assim, eu não sou fisiologista nem coisa, eu sou pedagogo, eu estudo movimento. Então, existem muitos errinhos que a gente fez durante muito tempo, né? Então, por exemplo, eu vejo um monte de gente, né? Vai fazer, deita lá, põe a mão embaixo do quadril e fica levantando e baixando a perna. Ok, é um exercício muito forte para ativar transverso do abdômen. Ok, mas e quem está trabalhando é flexor de quadril. O reto abdominal está estabilizando. É um abdominal? Mas é para o reto abdominal. Mas sim, está focando em estabilizar. Sim, sim. Eu acabei de falar para eles que você entender o que a musculatura faz, o que as musculaturas que se sinergem fazem nesse movimento, o vetor de força, o maior torque no movimento é importante, para que senão você fica desperdiçando tempo e movimento. Sabe o que acontece? Eu gosto muito da musculação tradicional, hardcore, a raiz, porque não tem frescura. Desculpa a palavra. Não tem viadagem, pô. Aí, meu Deus, vem os caras com o Bossu, fazer stiff em cima do Bossu, rosca direta no balance board, pega... É uns puta idiota. Aí você vai falar com os caras, assim, não, professor, porque isso aqui é para propriocepção. Rosca direta em... A propriocepção vai pro inferno, cara. Aí um dia eu falei você assim... Você tá lesionado? Você tá machucado, seu animal? Fala pra ele. Mas não é. Sabe o que acontece? Eu perguntei assim, me mostra um exercício que não tem propriocepção. O defunto. Só quando você tá dormindo. Exatamente. Você tem vias informadoras. Sabe? O cara não entende estabilidade, ativação, provocar movimentos reflexos, sabe? Então, se eu quero ganhar força, lembre disso, eu preciso ter qualidade de movimento, eu preciso eliminar movimentos acessórios para que meu sistema nervoso foque no músculo-alvo. O bodybuilder pensa no músculo, o funcional pensa correr, pular, chutar, baixar, levantar, é outra pegada. Uma coisa, outra coisa. Isso, é diferente. Agora, quer dizer que o bodybuilder pode fazer? Claro, ele pode fazer. É o que a gente estava discutindo outro dia, né? A questão da passada. A passada é um exercício extremamente funcional. É um movimento global, dinâmico, você entendeu? Mas, pô, se você quer aumentar quadríceps na passada, você consegue colocar carga pro nego para você solicitar 2x lá e dar uma desvantagem. Uma coisa é construir, outra coisa é estresse metabólico. Duas coisas diferentes. Então, isso é importante, né, a gente entender. Por isso que a gente discute muito, né, Ulisses, a importância de fazer a avaliação, de identificar. O seu aluno não fica 1 minuto na prancha, não vai fazer crunch completo. Mas ele não pode fazer crunch? Pode. Faz o crunch curto, faz o crunch com isometria, inspira, sobe e mantém, usa o bracing, faz o crunch com brace, inclui o bracing, sabe? Toca o bracing lá, que o pessoal está usando muito hoje para a parte... Vamos só explicar o que é o bracing para o pessoal. É uma manobra de respiração, para você ter uma maior contração de diafragma, maior encaixe do reto abdominal. Às vezes o pessoal confunde brace com LPF e com vácuo, né? O brace você utiliza no abdômen. Explica para o pessoal aí, professor. O bracing é o fechamento, é o fechar, é o abraçar. Você encostar, né? Quando você consegue ali a compressão total, esvaziar o pulmão. Porque tem duas originalmente, né, agora que tem esse vácuo, que tem o hipopressivo, né, que são técnicas aí que eu não conheço muito bem, estou estudando. Mas originalmente tinha duas respirações, que é o rolling e o bracing, que é muito discutido. Então o rolling é você encolher a barriga, o umbigo vai em direção, você tira a curvatura lombar, tá? Você encolhe. Se você colocar uma fita, quando você faz o rolling, né, que é o buraquinho, você encolhe a barriga e o umbigo vai em direção à coluna. E o pessoal pegou essa técnica e jogou para o vácuo, para o hipopressivo. O bracing, você não muda
você não muda a circunferência abdominal. O bracing é o abraçar, é o fechar. Quem tem dificuldade para fazer essa respiração, Luiz, a gente manda o cara colocar a mão entre a crista ilíaca anterior, superior, lateral e as costelas, e o cara coloca lá, você enfia a mão e manda o cara dar uma tossida. Porque os músculos do bracing é o que te ajuda a evacuar, te ajuda a vomitar. Você entendeu? E só para o pessoal entender, quando a gente fala em respiração do brace, quanto mais você conseguir eliminar o ar que tem, melhor vai ser o seu movimento para o brace. Conseguir eliminar o ar dos pulmões ali é importante, né, professor? Então, a importância disso para o pessoal que treina, que protege a coluna, sabe, Luiz? É importante os bodybuilders treinar o bracing nessa preparação, porque o bracing ele ativa o transverso do abdômen, o diafragma e o assoalho pélvico, e eles funcionam de forma sinérgica para diminuir a pressão intraabdominal. Então, quando você tem um aumento da pressão intraabdominal, aí vem aquela discussão, usa cinto, no cinto, põe no cinto, até aquela puta polêmica, né? O cara põe o cinto lá e não sabe respirar direito. Quer dizer, o cinto tá por fora da coluna dele, pô. Você entendeu? Aí é uma briga pra vocês aí, usa o cinto, não usa, põe, não sei o que. Você tá falando da cinta de compressão, né? A cinta. Uma puta discussão. É por fora, né, meu? Se o cara. Deixa isso para outra hora, professor. Deixa isso para outra hora. Aí você chama outro cara especialista aí pra brigar com a turma. Eu quero que os caras. Eu quero que os caras. Fala do bracing, que eu acho legal o bracing. Respirar. O bracing é o fechar. É o... Você soltar expira. o ar. Soltar, né? Você expira. Se o cara tiver dificuldade, manda ele dar uma tossida. Ele fecha. Legal. O bracing, defendido pelo Dr. Stuart McGill, é o tipo de respiração que você deve fazer quando você faz o agachamento. Porque o bracing, você não tira a curvatura. Você não tem retroversão. O respiração, né? Você fecha e você mantém a curvatura normal e desce. É o fechamento. É o que eu falo. Na verdade, os bodybuilders usam a manobra de Vassal, você inspira, você trava daquela segurada e desce. Essa travada, a manobra de Valsalva, que é uma técnica muito sofisticada, ela te ajuda a fechar. Mas o cara precisa saber fechar usando o bracing. Se eu passo o rolo, eu fecho, manobra de Valsalva, encolho, eu tiro a proteção da coluna lombar. No bodybuilder, a manobra de Valsalva é mais utilizada quando está com muita sobrecarga e para potência, né? Não é muito utilizado para fins. Quem usa muito são os cara de LPO, né? Os competidores, que faz uma repetição, né? Mas na verdade você expira na contração, que eu acho que é fantástico isso daí. Então, o bracing é um treinamento de core. Então, ensinar o bracing. O rolling, o encolher, a gente usa para quem tem lordose, para quem tem curvatura excessiva. Então, o rolling, você encolhe a barriga e você faz uma retroversão. Então, você faz um trabalho de mobilidade da coluna. Então, na verdade, existe uma briga do pessoal do Canadá e o pessoal da Nova Zelândia. É briga de cachorro grande. É o neozelandês com o Dr. McGill. Uns defendem o brace e outros falam assim, não, o rolling potencializa, perde a estabilidade da lombar, é bobagem. É uma briga. Eu pessoalmente, sugiro que utilize os dois. É muito difícil. O atleta precisa ter uma consciência corporal muito grande, isso é depois que ele tem que ser atleta, para quando ele for fazer o trabalho abdominal ou trabalho de força, ele ativa, né? Não, ele fecha. É muito de consciência, de controle, de mentalização. Fechou? Eu vou te falar, só de você esvaziar o diafragma na flexão de tronco para trabalhar reto abdominal já muda completamente o exercício. É uma outra intensidade. Só de você conseguir esvaziar o diafragma. Se você conseguir fazer o bracing de forma... Aí é uma forma pedagógica, enfim. Mas se você conseguir trabalhar o bracing para fazer a reto abdominal, é outro exercício. Intensidade muito diferente. Muito bom. A intensidade muda. Inclusive, né, uma dica para o pessoal, você vai lá, mete a anilha no peito, né, mete lá 10 quilos, não sei o que, inspira e sobe, fecha, faz o brace e
Esvaziar o diafragma, na verdade, o professor está dizendo, você ativa o diafragma. O diafragma é um músculo respiratório, viu, Valério? O que acontece? Quando você inspira, ele desce, ele aumenta a quantidade de ar que chega no pulmão. Quando você expira, os músculos intercostais internos, junto com o diafragma. Volta, professor. Boa noite, pessoal. Vamos ver se o professor volta. Mais uma dupla live, né? Para explicar, voltou. Vamos lá. Então, eu estava falando de esvaziar o diafragma, é a musculatura do diafragma de uma forma de trabalho para potencializar o abdômen. Boa noite, professor. Oi, estamos de volta aqui. Aí, mais uma dupla live. Eu estava explicando que eu me expressei de uma forma um pouco, talvez errônea para quem ouviu. Esvaziar ou fazer um trabalho de diafragma é para potencializar ali a contração do abdominal. Claro. É porque eu acho que eu me expressei e ela entendeu como se o diafragma fosse soltar o ar. Não, é para você potencializar ali a sua contração do seu abdômen, a sua pressão do seu assoalho lombar. É para isso. Perfeito, o diafragma, né, junto com os músculos da respiração, né, você tem os músculos intercostais externos, né, quando você inspira ele puxa, ele abre, ele libera o diafragma, desce e permite que o pulmão enche de ar, né? Isso, me expressei. E na expiração, né, o diafragma ativa como músculo expirador, junto com os músculos intercostais internos, que faz a pressão. A compressão, né? Então é isso que eu queria falar. Você otimizar a compressão do seu abdômen. Isso, perfeito. É isso daí. Então, né, Ulisses, eu acho que é importante para a turma saber como nós estamos falando do core. Então, é assim, a dica para a gente terminando, né? Primeiro, consciência e controle da respiração. Tem que ensinar o cara a respirar. Tá? E treinar a respiração já é um treinamento do core. Início do treino. Não vai querer ensinar a respirar no final que o cara já está cansado. Chegou, fez o aquecimento, começa com os exercícios de consciência e controle da respiração. Depois, dentro da sequência, força de resistência isométrica. Estou falando em periodização. As pranchas. Prancha, ponte, variações, tá legal, mete na instabilidade. O treinamento, Ulisses, com o Bosu, com o balance board, para o core é muito bom. Treinamento de instabilidade para o core, eu uso muito o fall roller, boto o cara no fall roller, faz as flexões de quadril, faz as abduções, eu provoco uma instabilidade no core para aumentar a coativação. A gente não falou do rolinho, né, que é muito utilizado. Então, o rolinho é fantástico. Eu só treino abdominal com rolinho. Eu faço 4 séries de 10. E faço prancha ventral e crunch. Eu não faço crunch lá em cima, acho muito chato. A gente fez um estudo biomecânico com o rolinho. A ativação é muito grande do reto abdominal. No rolinho. Por quê? Quando você está na posição ajoelhado, você está com o reto abdominal estabilizado. Quando você começa a estender, quando você começa a caminhar com o rolinho para frente, você vai fazendo uma extensão do quadril. Então, o que acontece? O reto abdominal trabalha de forma excêntrica. Então, puta estresse. Então, você vai... Você reverte. Aí, quando você volta, você tem a flexão de quadril. Então, o rolinho é um puta exercício para trabalhar a força de resistência. Agora tem os caras usam aí, tem uns rolinhos com banda que se aumenta a força, né? Você prende a banda lá atrás e faz o rolo. Tem essas variações aí. Seguindo, força de consciência da respiração, força isométrica. Começa força dinâmica com amplitude pequena. Depois, força dinâmica com braços de alavanca grande. Depois, força de resistência com características hipertróficas. E depois, hipertrofia. Depois a carga. É isso aí. Depois a carga. Aí é carga, aí não fica. Aí é meter carga, para o nego chegar, sabe? 10 repetições e entrou em falha. Porque o nego fica. Os caras ficam com 600 abdominais. Você não faz 600 glúteos, você não faz 600 rosca direta. E, no entanto, criou-se o mito, né? Porque lá atrás, por ignorância nossa, né? Eu achava isso também nos anos 70, não tinha essa biomecânica, não tinha... Vamos perder a barriga, faz abdômen. Se eu estou sentindo que queima a barriga, deve ser gordura, né?
Exato. Ô, professor, para a gente finalizar aqui, eu acho que é uma das outras maiores besteiras que eu já ouvi. O abdômen, assim como o gastrocnêmio, além de estabilizar, de ser dinâmico, de envolver musculaturas mais profundas, para você trabalhar realmente o abdômen tem que ser um treino muito intenso. Então, a maioria das pessoas fazem ali 4, 5 sériezinhas de 10 a 12 e vai embora. Isso é treino de abdômen ou é brincadeira de mobilidade? Não, é um trabalho de força e de resistência, ponto. Se você quer força de resistência, tá bom. Sabe, então, o Samuel, para quem tem hipertensão, não tem problema. Samuel, 10 segundos aí não vai te matar, não. Às vezes os caras falam assim, dá uma brincada com hipertensão. Ah, mas é isometria. Fala assim, imagina o seguinte, se isometria matasse, o cara que tem hipertensão não podia ter intestino preso, né? E assim, se você tiver com a sua hipertensão descontrolada, você tem que primeiro controlar a hipertensão para estar fazendo atividade. Aí a preferência é exercícios dinâmicos, mas uma prancha, aí você monitoriza, sabe, uma prancha de 15, 20 segundos. E outro detalhe, viu, Ulisses, é interessante o pessoal saber, ninguém precisa ficar 2 minutos na prancha. Isso é uma bobagem muito grande. Isso é teste. Você acabou de passar o teste. A efetividade dos segundos para a estabilidade já era de torno de 20 a 40, não é isso, mais ou menos? Então vamos imaginar o seguinte, o aluno fez a prancha, ele ficou 20 segundos e pifou. 20 segundos ele pifou. Então, é como se fosse um teste de uma contração máxima voluntária. O aluno chegou, ele ficou 20 segundos, ele é fraco. 20 segundos ele desmontou. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 60%, que é 12 segundos. Então, a minha prancha será... Ah, meu aluno ficou 40 segundos. Eu vou trabalhar 60%. 30 segundos. Meu aluno ficou 1 minuto na prancha. Opa, esse cara é bom. Eu vou trabalhar 80%. Ele vai ficar 50 segundos. Tá? Então, o treinamento isométrico, eu tenho um tempo sob tensão isométrica que eu tenho um teste de máximo. Tá? Sim. Ele tem uma força de resistência isométrica máxima. Então, qual que é o peso do próprio corpo dele? Ele não tem uma carga adicional. Né? Aí vem aqueles malucos lá colocando a prancha. Isso é uma bobagem muito grande, na minha opinião. Ok? Então, você trabalha a força de resistência, depois eu quero trabalhar a força hipertrófica, vamos nos princípios da força hipertrófica para o abdômen. Então, vocês têm que pensar da mesma forma, se eu faço um tremendo de um trabalho destruidor, de que eu termino abdominal, fiz lá as minhas 12 séries que chegou e, pô, eu fiz 10 repetições e pausa, 2 minutos, e eu vou precisar de descanso. Foi a pergunta que fizeram aqui, né? Deixa eu ver de quem é a pergunta. Da Vilma, devo treinar abdômen quantos dias por semana? Então, a pergunta é assim, né, Vilma? Quantas vezes você treina por semana? Então, a gente precisa pensar assim, sabe, Ulisses? A média das pessoas, não os bodybuilders, que são atletas, às vezes vocês treinam 5, 6 vezes por semana. Então aí, se você vai treinar 5, 6 vezes por semana, 5 vezes, 2 treinos para o abdômen de características hipertróficas, é a minha sugestão, eu não sou especialista nisso, hein? Segue aquele mesmo parâmetro que nós conversamos sobre intensidade de treino. Se você treinou seu abdômen de forma intensa, você está sentindo essa musculatura, e o abdômen é uma musculatura que você vai sentir ela fadigada, de fazer atividades da vida cotidiana. Se você está com ela fadigada, cansada, ainda está com dores, que é aquela sensação de dor tardia, não é a hora de você iniciar novamente. Se você não sentiu esses fatores, você pode fazer um novo treino, porque seu treino não teve uma super compensação tão longe assim. Né, professor? E depois eu acho que é interessante a gente lembrar também, né, que quando você, por exemplo, você fez um treinamento forte, que teve lá agachamento, sabe, um treino forte, não no leg press, que aí a musculatura do core está estabilizada, mas se você faz um treinamento forte, que você utiliza muito a musculatura estabilizadora do core, a minha sugestão é que nesse dia você não soque carga, sabe, de abdômen. Vai no dia que você vai treinar peito, costa, ombro, superior, sim. Superior e abdômen. Interior, sabe, um treino que você ativa eretores da coluna, você tem um treino stiff, tem lá um treinamento de agachamento, de afundo, a musculatura do core vai ser muito ativada.
né? Então, se ele já foi muito ativado, agora se eu soco lá, não vou ter um ganho, porque ele já tem uma pré-exaustão, já foi ativado. Então, deixa quieto essa musculatura, né? Agora, Deixa quieto. se a pessoa treinar poucas vezes por semana, um exemplo, se treinar só 3 vezes por semana, você vai ter que conciliar Perfeito, com treinamento de membros inferiores também para ter um rendimento. Aí não tem claro, jeito. claro. Sim. E aí vai depender do seu objetivo, né? Se você quer trabalho de manutenção. Se você faz um treinamento com características força de resistência, que são séries mais longas, intensidade mais baixa, você recupera. Há uma recuperação. Sabe? 48 horas, 24, 48, você recuperou, porque é um treinamento de carga tensional baixa. Agora, se você faz um treinamento, né, com características hipertróficas, né, para construção, aí a divisão do treino tem que ser muito bem estruturada, né, para você não ter... Eu quantifico os meus atletas e os meus clientes de estética, que eles vivenciem ali de 2 a 3 vezes por semana, se o treinamento for ali entre 5 e 6, eu falo 5 por 2 ou 6 por 1, a treinar 3 vezes por semana, no máximo, bem treinado. E se você treinou 2 vezes e encaixou muito bem ali, também serve. Mas o que eu passo são 3 vezes por semana e um treino que não seja segmentado com membros inferiores, seja com membros superiores. É interessante notar, né, Ulisses, porque aí tem muita discussão. Saindo um pouquinho, né, você vê, tem um pessoal, né, do funcional, radical, que para eles é bobagem, abdominal, prancha, tudo isso, porque eles acham que quando você treina em pé, o agachamento, o avanço, a fundo, você já está ativando. Mas é uma outra história, tem as razões, né? A gente está falando de hipertrofia aqui, né, professor? Isso. Hipertrofia. Aqui é hipertrofia. Tem que socar a carga mesmo, tem que isolar, Aqui a gente não vai ficar balançando em nenhum lugarzinho, não. A gente quer peso. Peso. Aí, Vilma. Então, Vilma, a Vilma que deve ser atleta, ela tem que aprender bem essas técnicas hoje, né? E, gente, uma coisa, abdômen, para ficar definido, precisa acabar com a gordura, viu, velho? Não tem jeito. É dieta. É dieta. A palavra, professor, déficit calórico. Esse é o segredinho. Déficit calórico. Você gasta mais do que você consome. Aí você vai ter um abdômenzinho chapadinho. Agora, hipertrofia abdominal, que são os gominhos, trabalho específico. Tem alimentação, né? E o trabalho tem que socar a carga, gente, não tem jeito. O reto abdominal, agora, diferente do bíceps, diferente do quadríceps. Veja, você tem aí o quadríceps, tem agachamento, avanço, afundo, você tem um torque muito grande, você tem um ângulo, tempo sob tensão. É muito. Agora, o abdominal, desgraçado, a amplitude dele é pequena. Sabe? Tem que saber sabe? Você vê agachamento, o nego tá lá em cima, ele faz 140 graus no agachamento. 140. O abdominal é 40 graus. Então, o tempo sob tensão que você permanece, né, pela amplitude de movimento é menor. Então, precisa socar a carga. Não adianta. Aí os negros ficam lá, 600 abdominais. Ok. Por isso que a gente fala em efetividade e otimização do seu movimento, para que você não fique parecendo uma pamonha lá de um lado para o outro, sem efetividade. Né? Professor, qual que é o nosso tema da próxima live? Seria a última? Ou temos mais? Próxima aula é a última, né? E o pessoal trazer as perguntas, a gente pode fazer a minha sugestão, né? Você tinha perguntado sobre, a gente falar um pouquinho sobre o ombro, a gente mostrar os testes de ombro, né? De mobilidade de ombro, né? É que a gente pediram, né? O pessoal tinha me pedido bastante para falar sobre essa articulação e sobre essa musculatura envolvida, e eu tinha te sugerido isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre os testes que a gente utiliza, né? Que são os rotatores internos, rotatores externos, de estabilidade, e depois aí o crescimento do músculo é contigo. Deixa comigo. Porque assim, é uma lesão muito, muito comum em academia, muito comum, né? Lesão de ombro. Desgaste e aquilo que eu te falei, como que é que o pessoal faz? Manguito. Então a gente vai desbravar um pouquinho isso e depois na parte de deixar a musculatura no seu preenchimento normal, a gente fala um pouquinho dos exercícios e tudo mais. O que acontece, eu quando estava fazendo doutorado, viu, Ulisses, foi uma pena que eu não peguei, eu vou ver se eu localizo o Silvio, que fez que fazia mestrado e doutorado. E ele levou um trabalho muito interessante. Eu vou entrar em contato com o Silvio, ver se eu acho esse artigo e trago, porque ele mostrou, Ulisses,
que assim, cerca de 48%, 50% dos atletas de musculação pesado têm lesões de ombro. Sim. Claro que vai acontecer, não tem jeito, a articulação do ombro é complicada, então essa rotação externa, sabe, a cavidade glenoide, o impacto, e você quer crescer o músculo, não tem jeito. Se você quer crescer o deltoide, tá bom, Vai você gerar faz estresse. água dentro, água fora, o nego vira aqui, você faz a rotação interna, mas pegar a face anterior. Tem uns macetes que vocês sabem muito bem e eu não, né? E dá-lhe líquido sinovial para lá, né? E se haja ali. E aí sabe o que acontece? Aí o desgraçado do cara, acha que é ogro, não aquece o ombro, faz 3 movimentos e já soca a carga. Ô, Burraldo! Articulação do ombro é sinovial. Aqueça o ombro, faça mobilidade, todas as direções, sagital, frontal, escapa. Bom, isso é para a próxima Isso para aula. outra live. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, você está me ajudando, eu estou aprendendo muito com vocês aí. Eu estou aprendendo muito com você. É eu que estou aprendendo muito. Uma boa noite para você e para sua família. Fica com Deus. Obrigado. Pessoal que assistiu, obrigado por terem assistido a nossa live. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.